Cenas inéditas de Vingadores Ultimato. O novo teaser foi lançado ontem, na final daquele campeonato de futebol americano que eu não sei falar o nome, mas vocês sabem do que eu tô falando. Ontem, dia 3 de fevereiro de 2019. Por que eu não fiz o vídeo ontem? Porque eu não gravei o vídeo ontem? Porque eu não lancei um vídeo ontem a respeito desse teaser? Porque eu não quis. Mas hoje eu tô aqui para fazer uma análise bem sucinta desse teaser, até porque o teaser é bem pequeno, não tem muito o que falar sobre ele, mas tem alguns detalhes que podem estar escondidos aí nele. Bom, de cara aí, logo no início do teaser, nós temos numa fração de segundos um relance de alguns dos heróis que foram mortos ali no final de Vingadores Guerra Infinita depois do estalar de dedos de Thanos. O interessante é que no relance que aparece os Guardiões da Galáxia, o Rocket tá ali no meio deles, só que o Rocket, como a gente sabe, não morreu nesse estalar dos dedos. Morreu o Peter Quill, morreu a Gamora não morreu, né, do estalar de dedos, ela morreu sacrificada, o Drax também morreu, a Mantis morreu, o Groot morreu, só que o Rocket é o único sobrevivente dos Guardiões da Galáxia, então por que ele tá ali? Talvez tenha sido um erro, não sei, eu acho que um erro é muito improvável. A questão é que o Rocket tá ali, fato, mas ele não morreu. E o nosso amado Visão, né, que era o cara mais poderoso depois do Thanos no filme e ainda assim conseguiu ser subutilizado, inutilizado e morto no final das contas. E aí nós vemos a logo da Marvel se desintegrando, ainda marcando os 10 anos de Marvel, mesmo que isso tenha sido o ano passado. E aí nós vemos as cidades depois do estalar de dedos, nós vemos uma atmosfera um tanto quanto pós-apocalíptica, um clima meio triste, tudo meio nublado, um clima fúnebre. E esse clima casa direitinho com o que aconteceu, né, cara? Porque se você for parar pra pensar, metade da população da Terra se foi num estalar de dedos, num piscar de olhos. Não foram só os super-heróis que morreram, metade da população do universo, metade da população da Terra se foi. Então esse clima com certeza não deveria ser diferente, realmente é um clima de luto. Pra onde nós vamos agora que eles se foram? Essa é a tradução do que tá escrito nessa plaquinha aí, cara. E provavelmente essa é a pergunta que os Vingadores mais fizeram pra si mesmos depois que aconteceu o que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita. O que nós vamos fazer agora que essa galera toda se foi? O que a gente vai fazer, cara? E ali no cantinho nós vemos um cenário que parece um daqueles cenários onde as pessoas se reúnem para compartilhar histórias a respeito dos seus traumas. Um tipo de pessoa bem característico que frequenta esse tipo de lugar são as pessoas que estão com traumas de guerra, aquelas pessoas que estão traumatizadas com o que aconteceu, com o que viu nas guerras, e provavelmente é o que explica a próxima cena. Nós vemos o Capitão América, o Steve Rogers, nesse lugar, parece ser o mesmo cenário. Pelo que parece, o Steve tá tentando superar o que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita, a perda dos seus amigos, ele tá tentando, mas pela cara dele, cara, ele não tá conseguindo superar. Muito pelo contrário, ele parece estar com raiva, ele parece estar incomodado, ele parece estar querendo fazer alguma coisa, ele quer se levantar e fazer alguma coisa. E aí nós temos uma cena que mexe com os nossos corações, nos deixa nostálgicos. Nós vemos o Stark e a Nebula trabalhando juntos. E quando eu digo que nos deixa nostálgicos, é que essa cena nos lembra exatamente o que aconteceu em Homem de Ferro 1 lá em 2008, cara. Quando o Stark tinha sido sequestrado, ele estava machucado e ele precisou usar todos os equipamentos que ele tinha em mãos para conseguir sair daquele cativeiro. Provavelmente é exatamente isso que ele tá fazendo naquela nave. Ele tá tentando usar todos os equipamentos, tudo aquilo que ele tem em mãos ali para conseguir sair daquele lugar. Até porque nós vimos no primeiro trailer que o oxigênio vai acabar, a comida já acabou, vai acabar. Então ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa fazer alguma coisa rápido. E com a ajuda da Nebula eu tenho certeza que ele vai conseguir. E essa cena do Stark trabalhando junto com a Nebula é exatamente o oposto do que a gente tinha visto no primeiro trailer. E aí a cena de alguma coisa chegando, cara. Tem alguma coisa chegando, isso é fato. Ó. Todo mundo sai pro lado de fora da base dos Vingadores e olha pro céu. Eles com certeza não estão contemplando esse céu maravilhoso que provavelmente tá nublado ali. Eles não estão contemplando o céu, cara. Alguma coisa chegou na base dos Vingadores. E se você observar, existe uma meiuca ali, tá, cara? Existe um lugarzinho ali que tá meio vago. Aquele espaço não era pra estar ali, não. Pode ser que alguém tenha sido apagado digitalmente nessa cena para não entregar detalhes maiores da trama. Quem seria essa pessoa? Será que é o Homem de Ferro? Será que é a Capitã Marvel? Ou também pode ser a Shuri, cara, a irmã do Pantera Negra, a irmã do T'Challa. Eu sei que a Shuri aparece naquele primeiro trailer na relação de pessoas que provavelmente morreram depois do estalar de dedos, mas a gente sabe também que o Scott Lang tá naquela relação de mortos, mas ele não morreu. Quem sabe pode ter acontecido a mesma coisa com a Shuri. E aí a gente vê o Rocket entrando numa cabana na beira do mar, a gente vê alguns apetrechos ali do lado de fora da cabana, só que não dá pra
pra concluir exatamente o que é, onde ele está. A questão é, ele tá com uma cara muito triste, cara, até porque ele perdeu o Groot. Mal sabe ele que perdeu toda a sua equipe, né? O que provavelmente é o objetivo dele, né? Ele provavelmente tá procurando o resto da sua equipe, mas onde ele tá é uma incógnita. E aí a gente vê a Natasha Romanoff treinando seus tiros, provavelmente tentando esvaziar a sua mente, ou talvez tentando pensar mais claramente. Mas uma coisa é certa, ela com certeza deve estar doida pra dar um daqueles tiros ali na cabeça do Titã Louco. E aí a gente vê o Homem-Formiga e o Máquina de Combate se preparando pra batalha. Mas se preparando pra batalha? Será que eles estão se preparando pra batalha mesmo? Com quem eles iriam lutar? O Titã Louco já conseguiu o que ele queria. Quem mais vai invadir a Terra? Talvez eles estejam se preparando pra ir para algum lugar. Agora, aonde? Aí você me pegou, cara. Eu não sei pra onde eles estão querendo ir. Talvez o Reino Quântico? E aí nós vemos o Deus do Trovão, muito diferente do que a gente viu no primeiro trailer também. No primeiro trailer ele tava cabisbaixo. Aqui a gente vê ele bem decidido. E olha só, cara. Olha o lugar onde ele está. Onde você já viu isso? Esse lugar onde o Thor está se parece muito com o lugar que o Thanos escolheu pra descansar, onde acabou Vingadores Guerra Infinita, aquela cabaninha. Aí a gente sabe depois de Vingadores Guerra Infinita que o Thor é uma pessoa, é um ser extremamente decidido. A gente vê lá em Guerra Infinita que momentos depois de ter sido ressuscitado, depois de ter sido resgatado pelos Guardiões da Galáxia, ele rapidamente decide ir para Nidavellir e dar continuidade à sua jornada. As decisões que o Thor toma são muito independentes, ele sabe o que ele quer fazer e ele vai lá e faz. E a gente sabe que o Thor quer vingança, ele quer matar o Thanos, ainda mais depois do que aconteceu em Guerra Infinita. Ele já tinha perdido o Loki e no final do filme a gente vê que ele perdeu toda a sua equipe, todos os seus amigos, tudo aquilo que restava. Então eu não ficaria surpreso se o Thor decidisse por conta própria procurar o Thanos no universo afora. E agora que ele tem a Rompe-Tormentas, ele pode ir pra qualquer lugar no momento que ele quiser. E aí nós vemos o Gavião Arqueiro, ou Ronin, ele tá com um corte de cabelo novo, ele tá com arco e flechas, ele tá com uma cara mais feliz, uma cara mais decidida, diferente do que a gente viu no primeiro trailer. E aí, cara, nós vamos para uma cena um tanto quanto preocupante. Preocupante por quê? Nós vemos o braço, e esse braço com certeza é do Steve Rogers, o Capitão América. Uma coisa a se perceber, ele tá com um escudo, o escudo clássico, aquele redondo, que ele usou em todos os filmes, exceto nos Vingadores Guerra Infinita. Ele tá com aquele escudo, se você observar bem, as unhas dele estão sujas, ele tá meio trêmulo, a mão dele tá meio trêmula, ou seja, isso aí pode ser uma cena de batalha. E se tratando de cena de batalha, Steve Rogers, Capitão América, fim de contrato, você já deve saber o que eu quero dizer, né? Essa pode ser a cena do momento da morte de Steve Rogers. Se você voltar lá e ver o trailer de Vingadores Guerra Infinita, você vai notar que o trailer entregou o momento, a cena do momento da morte do Homem-Aranha, e a gente não sabia disso, mas o trailer entregou. Depois de ver o filme e voltar lá e ver o trailer, você vai notar que aquela cena é o momento da morte do Homem-Aranha. Agora eu te pergunto, o que prende a Marvel, o que impede a Marvel de fazer isso novamente? Essa pode ser sim a cena da morte do Capitão América. Mas ainda assim, depois dessa apertada que ele dá no braço dele, a única frase que vem na minha mente é aquela clássica. E aí nós temos uma cena que mostra o Capitão, o Thor, a Natasha, o Rocket, o Scott, o Rhodes e o Bruce. Esse cenário parece ser o cenário de um hangar da base dos Vingadores, então pode ser que eles estejam indo de encontro a alguma nave, algum avião, alguma coisa desse tipo. Bom, e de novo nós vemos um espaço um tanto quanto esquisito nessa cena. Pode ser que alguém tenha sido escondido de novo digitalmente, pode ser que alguém esteja apagado digitalmente nessa cena. Ou pode ser também que a Marvel esteja trollando a gente. Talvez a Marvel tenha pensado o seguinte: vamos fazer um trailer de Vingadores aí, mas esconde os bagulhos, esconde os personagens-chave aí, esconde os caras. Aí no outro ano, com o trailer de Vingadores Ultimato, aí, bora fazer o trailer de Vingadores aí, mas aqui, não esconde ninguém não, deixa eles pensar que a gente vai esconder. Quem te garante que a Marvel não fez isso? Inclusive essa cena se parece muito com uma cena que apareceu no primeiro trailer. A cena, o enquadramento, as luzes, é tudo igual, só que acrescenta os personagens. E assim, no geral a gente vê que o Steve Rogers está narrando todo o teaser. Ele fala: Some people move on, but not us, not us. Essa é a essência da vingança, cara. Algumas pessoas podem passar por maus bocados e simplesmente seguir em frente depois que aquilo aconteceu, mas outras pessoas têm desejo de vingança, elas têm necessidade de fazer alguma coisa. A iniciativa Vingadores foi criada para que a Terra fosse protegida por essas pessoas, e no momento que metade da população da Terra é dizimada, eles precisam fazer alguma coisa. Tudo bem que a equipe meio que se desfez lá em Capitão América Guerra Civil, mas nada impede deles retornarem agora. Bom, o que eu consigo observar com esse teaser é o seguinte: no primeiro
trailer a gente vê que a Marvel queria mostrar o impacto dos acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita. A gente viu os personagens mais cabisbaixos, mais tristes, mais com cara de derrotados de fato. E nesse teaser de 30 segundos a gente vê exatamente o oposto disso tudo. A gente vê aqueles personagens decidindo se levantar pra fazer alguma coisa, pra tentar resolver essa situação. Então eu acredito que o objetivo da Marvel era esse. Vamos mostrar como é que eles estavam depois de Guerra Infinita e vamos mostrar como é que eles se levantam e por que eles se levantam. Então eu acho que o objetivo da Marvel com esses trailers era o seguinte: vamos mostrar eles derrotados, vamos mostrar o primeiro trailer vai ser pancada, eles todos com cara de derrotados, aquela coisa, o impacto, consequência. E depois a gente aquece um pouco o clima, a gente mostra esses mesmos personagens que foram derrotados se levantando. Pra mim isso fica muito claro na diferença de atmosferas dos trailers. E é claro que o hype só aumenta, né, cara? Eu tô muito curioso pra ver como é que tudo isso acaba. Eu não tô nem curioso pra ver, tipo assim, o filme em si. Eu quero ver como que isso acaba, como que essa história vai acabar. Até porque depois de Vingadores Ultimato vem a nova fase da Marvel, começando com Homem-Aranha Longe de Casa. Então assim, são muitas perguntas, só que essas perguntas só vão ser respondidas depois e durante Vingadores Ultimato. Bom, eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Não esquece de me seguir no Instagram, que é onde eu faço mais postagens e vou te avisar que tem vídeo novo por lá e de quebra você vai estar me conhecendo melhor. Então é isso, até a próxima. Valeu! O primeiro trailer mostra toda a equipe cabisbaixa, com aquela cara de derrota, aquele clima de derrota, e esse trailer, esse teaser, mostra exatamente o oposto. Mostram personagens de pé, com vontade de fazer alguma coisa, com vontade de revidar, com vontade de vingar aquelas pessoas que morreram.